Como fazemos todas as quintas-feiras, aleluia, estamos em oração para que Deus nos dê a palavra que precisamos pregar durante as sextas-feiras, com fé, devoção e esperança. E na quinta-feira, um pequeno grupo de fiéis se reuniu para a oração, buscando a presença divina. O Senhor nos concedeu apenas 7 pessoas para estarmos orando naquele dia. Estávamos todos clamando aleluia, unânimes em nosso propósito, pela palavra que o Senhor nos dará, que fale o Senhor poderosamente, para que o Senhor nos conceda uma palavra que edifique grandemente nossas vidas. Que o Senhor, aleluia, por volta das 2 horas da manhã, deste dia abençoado de sexta-feira, nos trouxe uma mensagem divina. O Senhor respondeu à oração que estávamos fazendo fervorosamente com aquele pequeno remanescente de fiéis. Aleluia. Aleluia. Eu me encontrava, aleluia, naquele momento. Eu estava na sala da casa, aleluia. E naquele momento específico, eu estava completamente acordado, observando atentamente para cima, em direção ao teto. De repente, veio sobre mim um sono profundo e inexplicável. De repente, aleluia, começo a ver algo realmente impressionante, que parecia ser o teto da sala da casa. Já não via mais o teto e começava a ver, aleluia, os céus abertos. Comecei a perceber como as nuvens se formavam naquele momento da noite, e então comecei a vê-las claramente, que começaram a se iluminar devido aos trovões, por relâmpagos. Comecei a ver as nuvens se iluminando e naquele instante não enxergava mais o teto da sala de casa, mas sim os céus abertos. Estava chovendo, aleluia, algo terrível que impactava profundamente o meu espírito. Tanto que cheguei a pensar que naquele exato momento era a vinda de Cristo. Fiquei apavorado porque pensei que era o arrebatamento da igreja. Fiquei profundamente abalado, ver os trovões ecoando, os relâmpagos cortando o céu, os clarões iluminando tudo ao redor e as nuvens se acendendo de maneira impressionante. Ver como os céus se transformavam de uma forma assustadora. E eu comecei a pedir perdão a Deus, implorando com toda a minha alma. Eu comecei a dizer: Senhor, perdoa-me, pois é o teu arrebatamento, Pai. Eu me humilho diante de ti, Senhor. Coloco-me em tua presença. Comecei a gritar ao Senhor naquele momento: meu Pai, tenha misericórdia de mim, meu Pai. Por favor, mostra-me tua misericórdia, Senhor. De tudo o que estava vendo ao olhar para cima, eu observava como os céus se estremeciam de maneira impressionante e poderosa. E também percebia como havia trovões intensos e estrondosos do céu, ressoando com uma força que causava temor. Eu estava tão impressionado com tudo aquilo que senti, um grande temor naquele momento. De repente, eu vi que uma nuvem, aquela que estava bem no centro do céu, começou a se iluminar de forma ainda mais intensa que as outras, irradiando uma luz intensamente forte e radiante. Essa nuvem, e eu fiquei olhando fixamente porque disse: ali vai aparecer o Senhor. Eu sabia que ali vai aparecer o Senhor. Comecei a olhar fixamente para essa nuvem que brilhava intensamente. Era como se no centro, em um ponto focal, estivesse iluminando mais forte. E eu estava vendo isso, quando de repente, e logo se ouviu uma voz poderosa vinda dos céus. Ouviu-se uma voz forte vinda dos céus. E logo depois, ouviu-se também uma voz impactante e poderosa vinda dos céus que dizia estas palavras. Uma voz poderosa vinda dos céus clamava para que os irmãos fossem avisados. Dizia essa voz impactante que ressoava do alto, pedindo que os irmãos fossem alertados, que se voltem para Deus e abandonem todos os seus pecados. Na madrugada, eu pude ouvir a voz de Deus que dizia para mim: diga aos irmãos que se arrependam de todos os pecados, que se arrependam de todos os pecados que cometeram, porque Cristo está vindo muito em breve e precisamos estar preparados. Assim dizia, diga aos irmãos que se arrependam de todos os pecados, pois Cristo está vindo e o tempo é curto. Diga aos irmãos que se arrependam de todos os seus pecados, os pecados, pois Cristo está prestes a chegar. Pouco a pouco, a visão impactante foi se dissipando e eu comecei a despertar novamente com uma sensação profunda e renovada. Na sala onde eu estava, e ao acordar novamente, percebi que era madrugada e que tudo ao meu redor
estava mergulhado na escuridão profunda. Mas essa visão foi tão impactante e poderosa que me deixou profundamente comovido. Foi tão impactante, aleluia, para a minha vida, que fiquei completamente aterrorizado naquele momento em que estava ouvindo a voz do Senhor. Eu queria correr imediatamente às casas dos irmãos para lhes dizer o que o Senhor estava dizendo. O impacto era tão forte e intenso que naquele instante eu queria ir à casa dos irmãos e dizer a eles: irmãos, o Senhor diz que se arrependam já de todos os pecados que têm cometido, sem mais demora. Diz o Senhor que já é tempo de que todos se arrependam profundamente de todos os seus pecados. Mas quando finalmente consegui sair da visão, percebi claramente que o Senhor tinha algo muito importante a me revelar. Eu não estava falando durante a noite, mas enquanto estava envolvido na visão, parecia, irmão, tão extraordinariamente real, que causou um impacto muito forte em mim, que naquele momento específico, eu comecei a confessar meus pecados, comecei a me humilhar e comecei a pedir perdão a Deus, porque eu acreditei por um momento, de verdade, que já havia chegado o momento do arrebatamento da igreja. Causou um impacto tão grande na minha vida, aleluia, que precisei ficar acordado após ter testemunhado aquilo, e mesmo com o passar do tempo, permaneci desperto e refletindo profundamente, meditando e lembrando, e voltando a lembrar de todas as coisas que tinha visto. Quão impactante foi quando os céus se abriram de maneira tão grandiosa e os raios e as luzes surgiram com uma intensidade deslumbrante. E tudo o que se manifestava nos céus, e eu pude presenciar isso claramente dentro da minha própria sala de estar, olhando para o teto, pude ver a glória de Deus, aleluia, tão impactante que aquela mensagem ficou profundamente gravada no meu espírito e na minha mente, que dizia: por favor, diga aos irmãos que se arrependam de todos os seus pecados, pois Cristo já está vindo e o tempo para se preparar é muito curto. Eu dei graças ao Senhor porque Deus havia falado de maneira poderosa, porque temos estado constantemente pedindo e orando fervorosamente para que o Senhor nos fale com sua palavra, aleluia. Porque quando o homem utiliza suas próprias palavras, as vidas não são transformadas. Quando o homem fala, as palavras humanas não têm a capacidade de transformar vidas. Por isso temos estado em constante oração, pedindo e clamando fervorosamente a Deus para que Ele nos dirija com sua palavra e para que as vidas sejam tocadas pelo poder transformador de Deus, aleluia. Sejam tocadas pela presença de Deus, pela própria palavra de Deus, aleluia. E eu pude, aleluia, ser tocado naquele momento de uma maneira tão profunda que causou um impacto tão grande que fiquei atemorizado. Aleluia. Fiquei tão profundamente impactado de uma maneira que eu disse: Senhor, terrível será o dia, e hoje não foi o dia, mas por pouco não foi. Acontece isso, e eu sentia que aquele era um momento terrível, em que muitos de nós estávamos prestes a enfrentar grandes dificuldades, que não estão preparados espiritualmente para esse dia tão importante. Ficarão chorando, e virão a este lugar para clamar por misericórdia a Deus, mas será tarde demais, porque a porta já terá se fechado, e não haverá mais retorno. Ó Senhor, naquele exato momento, eu clamava e clamava incessantemente, pois sentia um grande espanto, uma sensação terrível e angustiante. Sentia o impacto de forma intensa. Sentia, aleluia, que a hora havia chegado naquela madrugada. E embora o arrebatamento da igreja não tenha acontecido nesta madrugada, eu percebi que para que Deus venha falar com o homem, certas coisas devem ocorrer. Essas coisas têm que acontecer. Eu pude ver o teto se abrir e os céus começarem a se revelar diante de mim de uma maneira esplendorosa, aleluia, de uma forma tão impactante, tão forte. Eu vi as nuvens que se moviam, os raios que surgiam e as luzes que apareciam no céu. Foi então que comecei a sentir um grande temor de Deus naquele momento. Comecei a confessar e a dizer: perdoa-me, meu Pai, tenha misericórdia de mim, meu Pai, perdoa-me, meu Pai. Comecei a me humilhar profundamente diante da presença de Deus, e eu gritava aleluia,
clamando por misericórdia, porque eu acreditava que naquele momento, aleluia, algo grandioso e divino iria acontecer, aleluia, o arrebatamento da igreja. Mas era que o Senhor ia falar, porque eu vi que uma nuvem brilhava intensamente, brilhava repetidamente, brilhava sem parar, brilhava de maneira esplendorosa, e a voz de Deus, aleluia, se fez ouvir. Uma poderosa voz de Deus se fez ouvir, dizendo com grande autoridade: diga aos irmãos, aleluia. Essa voz potente, vinda diretamente do céu, falava comigo com firmeza e autoridade, dizendo: diga aos irmãos que se arrependam de todos os seus pecados, sem exceção, e que busquem a misericórdia divina. Que a vinda de Cristo, porque Cristo já está vindo, dizia. Irmão, parece que temos muito pouco tempo para colocar nossas vidas em ordem. Meus irmãos, parece que temos muito pouco tempo, aleluia, e devemos usar esse tempo nos humilhando diante do Senhor, que devemos aproveitar pedindo misericórdia, que devemos aproveitar nos arrependendo de todos os nossos pecados, como diz o texto da palavra de Deus. Portanto, amados, uma vez que possuímos essas promessas, vamos nos purificar de toda a contaminação da carne e do espírito, alcançando a perfeição da santidade com reverência a Deus, aleluia. E esta é a santidade, meu irmão, aleluia, que devemos buscar e aperfeiçoar no temor de Deus, aleluia. E esta é a santidade, aleluia, que precisamos cultivar com fervor, para que possamos nos limpar completamente de toda a contaminação, tanto da carne quanto do espírito, irmãos. Devemos nos limpar de toda a contaminação que está nos afetando, aleluia, para estarmos preparados para o dia do arrebatamento. Preciso nos purificar já, preciso correr para o altar agora. Devemos buscar ao Senhor com toda a nossa desesperação e súplica, aleluia, sem nenhuma hesitação, para que o Senhor, aleluia, possa ouvir nossas lágrimas, escutar nossos lamentos, nossos soluços e também nossas súplicas com todo o nosso coração, aleluia, Senhor. Limpa-nos já, Pai. Purifica-nos agora, Pai Celestial. Purifica-nos agora, Senhor, de toda a carne e de toda a contaminação de espírito, aleluia. Bendita e sagrada é a palavra de Deus, aleluia, que nos guia e fortalece. Deus continua falando, Deus continua respondendo, Deus continua enviando sua palavra, quando o seu povo busca por uma mensagem divina. Deus se revela dos céus para nos guiar, para proclamar a terra, para levar a mensagem ao homem, para comunicar-se com a igreja, aleluia. Esta foi uma poderosa manifestação para que a voz de Deus, aleluia, pudesse causar um impacto significativo, aleluia. Esta foi uma manifestação para que a voz de Deus seja ouvida, aleluia. E não se esqueceu da voz de Deus que dizia com firmeza e amor, para que fosse dito aos irmãos que se voltem de todos os seus pecados, pois a vinda de Cristo está muito próxima. Aleluia, aleluia, aleluia. O momento finalmente chegou para todos nós. O tempo chegou para nossas vidas. Chegou o momento para nossas vidas. O tempo é agora, irmãos e irmãs. Aleluia. Quando devemos ouvir a voz de Deus, porque estamos pedindo ao Senhor que o Senhor nos fale desde os céus, porque estamos clamando ao Senhor, embora nos repita as mesmas palavras, mas que essas palavras venham diretamente do céu de Deus, aleluia. Mesmo que eu não precise abordar o tema da santidade inúmeras vezes, que essas palavras tenham um impacto profundo nas vidas, aleluia. Que essas palavras toquem milhares de corações, aleluia. Porque essas palavras, aleluia, foram dadas pelo Rei dos Reis às 2 da madrugada, aleluia. Ele falava com uma voz poderosa e transmitia a mensagem, uma mensagem ao povo de Deus. Esta é a mensagem que o Senhor me entregou para que eu a gritasse e para que eu a dissesse, aleluia. Para que eu dissesse, diga ao povo de Deus que se arrependa e informe aos irmãos para que também se arrependam de todos os seus pecados cometidos, porque Cristo já vem. Eu sou o Pai, aleluia. Aleluia, Senhor. Obedeci completamente todas as tuas ordens, aleluia, cumprindo fielmente cada uma de suas instruções, Senhor, aleluia.